E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre um assunto que está na boca de todo mundo: o açúcar. Ele está em tudo quanto é canto, desde o pãozinho nosso de cada dia, até aquele molho de tomate pronto que a gente usa na correria. Parece inofensivo, mas a verdade é que o açúcar em excesso pode ser um problemão para a saúde. Então, vamos juntos desvendar esse mistério e entender como ter uma vida mais leve e feliz. Imagine o açúcar como se fosse um batalhão de formiguinhas invadindo o nosso corpo. Quando a gente come um doce, essas formiguinhas vão direto para o nosso sangue, aumentando rapidinho o nível de glicose. Aí, o pâncreas entra em ação, liberando a insulina para colocar essa glicose para dentro das células, que vão usar como energia. Mas com o tempo, o excesso de açúcar pode acabar com a festa e levar à resistência à insulina e ao diabetes tipo 2. Muitas vezes, o açúcar dá um jeito de se esconder no nosso dia a dia. Você se sente cansado, sem pique, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Fica ligado, porque essa moleza toda pode ser um sinal de alerta. Outro sintoma comum é aquela montanha-russa de emoções, sabe? Um dia você está feliz da vida, no outro, parece que o mundo vai acabar. Fique atento aos sinais do seu corpo. Identificar esses sintomas logo no começo é a chave para ter uma alimentação mais bacana e uma vida mais saudável. E não para por aí, não! O excesso de açúcar não afeta só o nosso humor e a nossa energia. Ele também pode dar um chacoalhão nos rins, que são como filtros do nosso corpo, responsáveis por limpar o sangue e mandar as toxinas para bem longe. Com tanto açúcar para filtrar, os rins ficam sobrecarregados, o que aumenta o risco de doenças renais crônicas. E tem mais: o açúcar também pode atrapalhar a nossa concentração e o aprendizado. É como se ele desligasse o nosso cérebro. Sabe? Fica difícil se concentrar, prestar atenção e guardar as informações. Se você ainda não se convenceu do perigo do açúcar, prepare-se para os próximos capítulos dessa história. O açúcar pode parecer inofensivo, mas seus efeitos no corpo são devastadores e muitas vezes irreversíveis. O excesso de açúcar é um dos principais responsáveis pelo aumento das doenças crônicas, como a diabetes tipo 2, que está diretamente ligada ao consumo excessivo de açúcar. Estudos mostram que o consumo regular de grandes quantidades de açúcar pode levar a um aumento significativo nos níveis de glicose no sangue. Com o tempo, as células do nosso corpo podem ficar resistentes à insulina, abrindo caminho para a diabetes tipo 2. Isso significa que o corpo precisa produzir mais insulina para manter os níveis de glicose sob controle, o que pode sobrecarregar o pâncreas e levar a complicações graves. E não podemos esquecer da obesidade, que anda de mãos dadas com o consumo excessivo de açúcar, aumentando o risco de uma série de outras doenças. A obesidade não só afeta a aparência física, mas também coloca uma pressão enorme sobre os órgãos internos, especialmente o coração. Doenças cardíacas, como infarto e AVC, também estão na lista das consequências do excesso de açúcar. O açúcar em excesso pode levar ao acúmulo de gordura nas artérias, aumentando o risco de bloqueios e problemas cardiovasculares. Portanto, é crucial estar ciente dos perigos e tomar medidas para reduzir o consumo de açúcar na dieta diária. O açúcar é como um camaleão, sempre mudando de aparência e se escondendo em lugares inesperados. Ele se disfarça nos alimentos de maneiras que muitas vezes não percebemos. E muitas vezes, nem percebemos que estamos consumindo açúcar em excesso, o que pode ser prejudicial à nossa saúde. Para não cair nessa cilada, a dica é: atenção aos rótulos. Ler os rótulos dos alimentos é essencial para identificar o açúcar escondido. O açúcar pode ter vários nomes: sacarose, glicose, destrose, maltose e muitos outros. Frutose, xarope de milho, mel, agave. A lista é grande e pode ser confusa.
Se o açúcar estiver no topo da lista de ingredientes, é sinal de alerta vermelho. Isso significa que o alimento é cheio de açúcar e deve ser consumido com moderação. Significa que o alimento é cheio de açúcar, o que pode contribuir para problemas de saúde como obesidade e diabetes. Outra informação importante é a tabela nutricional, que mostra a quantidade de açúcar em cada porção do alimento. A tabela nutricional é uma ferramenta valiosa para entender o que estamos consumindo. Lembre-se, a gente precisa ser detetive e desvendar os segredos dos rótulos para proteger nossa saúde. Desvendar os segredos dos rótulos nos ajuda a fazer escolhas mais saudáveis e informadas. Para fazer escolhas mais saudáveis para a família toda. Assim, podemos garantir uma alimentação equilibrada e nutritiva para todos. Reduzir o açúcar pode parecer difícil, mas com algumas dicas simples, a gente consegue driblar esse desafio. Planejar suas refeições com antecedência pode ajudar bastante. Anote tudo em um diário de saúde e consulte gráficos nutricionais para fazer escolhas mais conscientes. Comece o dia com um café da manhã reforçado, com proteínas e fibras, como ovos, iogurte natural com frutas e granola sem açúcar. Isso ajuda a manter a saciedade por mais tempo e evita picos de fome que podem levar ao consumo de alimentos açucarados. Deixe os sucos de caixinha de lado e faça sucos naturais de fruta, sem adicionar açúcar. Além de serem mais saudáveis, eles preservam as vitaminas e minerais das frutas, proporcionando mais benefícios para a saúde. Refrigerante e bebidas açucaradas? Nem pensar. Essas bebidas são cheias de calorias vazias e podem prejudicar sua saúde a longo prazo. Água e chá sem açúcar são a pedida certa. Eles hidratam o corpo sem adicionar calorias extras e ainda podem ter propriedades benéficas, como antioxidantes. Na hora de cozinhar, use e abuse de temperos naturais, como ervas frescas e especiarias. Eles adicionam sabor aos pratos sem a necessidade de açúcar ou outros aditivos artificiais. E, sempre que possível, escolha alimentos in natura ou minimamente processados, que são naturalmente livres de açúcar e ricos em nutrientes. Esses alimentos são mais saudáveis e ajudam a manter uma dieta equilibrada e nutritiva. Se você não consegue viver sem um docinho, a natureza oferece opções deliciosas e saudáveis para substituir o açúcar refinado. As frutas frescas são naturalmente doces, cheias de vitaminas, minerais e fibras. Frutas secas, como tâmaras e uvas passas, também são uma boa pedida, mas com moderação, hein? Mel, melado de cana e açúcar de coco são alternativas naturais ao açúcar refinado. Na hora de preparar bolos e doces, experimente substituir o açúcar refinado por purês de frutas, como banana ou maçã. O importante é usar a criatividade e variar o cardápio. Se você está lutando contra o açúcar e precisa de uma força, saiba que não está sozinho. Pedir ajuda profissional é um passo importante para quem quer ter uma relação mais saudável com a comida. Um nutricionista pode te ajudar a entender melhor a sua alimentação e criar um plano alimentar sob medida para você. E o acompanhamento psicológico também pode ser um grande aliado nessa jornada, ajudando a lidar com a ansiedade e a mudar a sua relação com a comida. Buscar ajuda profissional é um ato de coragem e amor próprio. Nessa conversa, a gente desvendou os segredos do açúcar e entendemos como ele pode afetar a nossa saúde. Vimos que o açúcar se esconde em vários alimentos e que o seu consumo excessivo pode causar doenças sérias. Aprendemos a ler os rótulos com atenção e descobrimos alternativas naturais para adoçar a vida sem culpa. O futuro pode ser mais doce, mas com moderação, consciência e escolhas inteligentes. Cuide-se, faça boas escolhas e viva com mais saúde e sabor.